Olá pessoal, sejam bem-vindos no nosso canal. O tema de hoje é Noé nos dias do dilúvio. A gente vai começar a nossa reflexão lendo o livro de Gênesis, capítulo 7, versículo 1, que diz o seguinte. Vamos ler. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. Noé era descendente de Adão, obviamente, mas ele era descendente mais especificamente da genealogia de Sete. Sete nasceu depois que Caim tinha assassinado Abel. E então Deus proveu mais um filho para Adão e Eva, e no caso era Sete. Noé era da genealogia de Sete. Tudo indica que Noé era a 10ª geração depois de Adão, digamos assim, na Terra. E naquela época as pessoas viviam muito tempo. A gente vai ler aqui que Matusalém, que era avô de Noé, viveu quase mil anos, mais exatamente 969 anos. A gente vai ler isso em Gênesis 5, capítulo 5, versículo 27. E foram todos os dias de Matusalém 999 anos e morreu. Naquela época, as pessoas viviam muito tempo, mas depois do dilúvio, esses dias foram muito abreviados, da mesma forma que vivemos hoje, né? Então, até pra gente fica uma coisa assim, meio utópica, né? Imaginarmos viver 969 anos. Matusalém é o que mais se destaca na Bíblia. Durante aquele período que Noé estava vivendo na Terra, que já era a 10ª geração, digamos assim, se formos contar a geração dele, a Terra estava num ponto de corrupção, de violência muito grave, como nos dias de hoje, né, que presenciamos, sobretudo no Brasil. Então, era uma época de muita violência, de muita tristeza para Deus ver toda a população, as pessoas vivendo daquela forma. A gente vai ver isso no capítulo 6 do livro de Gênesis, versículo 11, que diz o seguinte: a terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. Então, a partir daquele momento que Deus percebe, que vê que aquela geração corrupta, digamos assim, não teria fim, Deus propôs no seu coração e depois externou isso para Noé, que através de um dilúvio toda a carne seria, todas as pessoas, toda a carne, no caso, todos os seres vivos seriam aniquilados, exceto aqueles que estivessem com Noé na arca. Quando Deus explicou essa situação para Noé, tudo indica, alguns intérpretes da Bíblia, outros estudiosos, acreditam que, não é um consenso, né? Alguns acreditavam que até aquela época, antes do dilúvio, não havia acontecido nenhuma chuva. Então, essa explicação que Deus deu para Noé, muitos acreditam que a época
poderia ser em virtude das circunstâncias ilógica. Então, já que nunca teve uma chuva, nunca teve algo parecido, como que Deus vai destruir a terra com uma chuva muito forte? Talvez isso fez com que as pessoas que estivessem em volta de Noé pudessem ridicularizá-lo, né? Porque a arca que Deus pediu para que ele construísse não era uma arca pequena, não era algo que se construísse em pouco tempo. Era um projeto grande que demandaria anos de construção. Então as pessoas estariam vendo esse projeto de Noé e sem entender o que estaria passando, né? Era uma pregação de Noé que, aos olhos humanos, parecia muito ilógico, né? E provavelmente, né, infiro que ele possa ter se passado como uma pessoa da sua época, como uma pessoa louca. A gente vê que, pela história, a gente vai acabar lendo aqui, não toda a história, obviamente, mas a gente vai ver que ele e a casa dele, assim como os animais que Deus pediu para estarem na arca, só esses foram salvos. A terra toda foi inundada e todas as vidas, exceto de Noé e dos seus familiares, foram poupadas. Então, aquela geração que Noé vivia, somente ele na terra foi salvo. Hoje em dia a gente vê que existem muito mais pessoas na terra, né? Existe uma população muito maior do que era na época de Noé. Mas também a gente vê uma apostasia com relação aos princípios bíblicos muito forte nos tempos atuais. E são poucas as pessoas que se dedicam a vontade de fazer a vontade de Deus de forma que o seu próximo, digamos assim, não venha a ridicularizá-lo por isso, né? Então são atitudes hoje que deveremos ter a despeito de qualquer contratempo que venhamos a ter, a gente tem que seguir a vontade de Deus. Era uma situação muito importante também essa questão da construção da arca para aqueles que estavam ali, aqueles que passavam em frente de Noé, aqueles que escutavam a explicação de Noé. Por que você está fazendo isso? E a explicação de Noé era uma pregação, porque ele estava explicando o que Deus faria com aquela nação, por conta daquela vida desregrada e contaminada que a população vinha tendo. Então, aqueles que era notório que Deus queria demonstrar para aquelas pessoas que eles poderiam também se arrepender caso quisessem. Porque Deus, ele tinha o interesse de destruir, como destruiu aqueles seres, mas Deus deu a chance para que eles pudessem se arrepender. E hoje Deus dá também a mesma chance para que nós possamos nos arrepender. Temos a Bíblia, a palavra de Deus, que pode nos conduzir ao que é certo e ao que é errado na nossa vida, o que devemos fazer. A Bíblia é uma bússola que deve ser seguida, que deve ser consultada diariamente. Eu até me lembrei de uma passagem que Deus fala para Josué meditar na palavra de Deus dia e noite, para que ele pudesse ser bem sucedido. Então, quanto mais nós precisamos ter essa
disposição em obedecer a Deus e aprender da tua vontade. Infelizmente por toda aquela geração, todos morreram, exceto Noé e seus familiares que estavam na arca. E a gente vai ler isso no livro de Gênesis, capítulo 7, versículo 23. Assim foi destruído todo o ser vivente que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até ao réptil e até a ave dos céus. E foram extintos da terra, e ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. Em todo tempo, Deus tem alguém que vai obedecê-lo, que vai estar condizente com a sua vontade. Em todo tempo, nem que seja apenas uma família, como foi a família de Noé. Eu vou ler uma passagem que contrasta o que aconteceu com o pessoal daquela geração de Noé, que foi em relação à cidade de Nínive, quando Jonas foi pregar na cidade. Houve um arrependimento. O que podemos fazer hoje é se arrepender dos nossos maus caminhos e andar nos caminhos de Deus, para que Deus se arrependa entre aspas, tá? Porque Deus sabe o início, o meio e fim. Mas Ele dá a oportunidade para que possamos escolher entre a vida e a morte, conforme Ele já inúmeras vezes comenta assim na Bíblia. Vamos ler o que está em Jonas capítulo 3, versículo 4. E começou Jonas a entrar pela cidade caminho de um dia e pregava, dizendo: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Aqui o que acontece? Jonas estava há um dia pregando a Nínive que aquela cidade ia ser destruída, completamente destruída. E ele até estipulou o prazo, daqui 40 dias vai ser destruída. Não foi algo que partiu dele, inclusive quem conhece a história de Jonas sabe que Jonas até fugiu de Deus. Tema para um outro dia que é muito interessante. Mas o que aconteceu? Jonas acabou indo fazer essa advertência a Nínive após várias desobediências em relação a Deus, tentou fugir e tudo mais, mas enfim, ele estava ali e estava pregando. Durante o dia inteiro que ele estava pregando na cidade, ele estava dizendo que daqui 40 dias, Nínive ia ser completamente destruída. Mas o que aconteceu diferentemente do pessoal da época do dilúvio? Da época do dilúvio ninguém quis saber, ninguém se importou com o que Noé estava fazendo ou o que ele estava pregando. Ninguém estava se importando com o que Deus pensava ou deixava de pensar. Mas Nínive, que era uma cidade, digamos assim, bárbara, muito, muito violenta também, muito, muito perigosa, o que ela fez? A gente vai ler no versículo seguinte. Ou melhor, nos versículos seguintes, Jonas capítulo 3, versículos 5, 6, 7 e 8. Nós vamos ler. E os homens de Nínive creram em Deus. E o que eles fizeram? Proclamaram um jejum e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. Vestir-se de saco é como se você tirasse suas vestes reais, se você fosse rei, ou as suas vestes de você trabalhar, sair, mas era uma forma de você se vestir de uma forma muito humilde, para que você demonstrasse humildade. No verso 6 diz o seguinte: esta palavra chegou também ao rei de Nínive. Chegou até ao rei. E levantou-se do seu trono e tirou de si as suas vestes e cobriu-se de saco e sentou-se sobre a cinza. Ou seja,
Da mesma forma que todo o povo se mostrou arrependido e de uma forma humilde se prostraram, o rei de Nínive também, ou até melhor dizendo, como um exemplo, deu essa mesma instrução, esse mesmo exemplo a todos. A gente vai ver isso no verso 7. E o rei, no caso, ele fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, pelo decreto do rei e todos os seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem se lhes dê alimentos, nem bebam água. Verso 8. Mas os homens e os animais sejam cobertos de saco e clamem fortemente a Deus e convertam-se cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Então, todo o povo, até os animais, eles colocaram até os animais em jejum. E todo o povo, naquela redondeza, naquela região, o que eles fizeram? Clamem fortemente a Deus e se convertam, cada um do seu mau caminho. E a resposta de Deus veio no verso 10, que diz o seguinte: e Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado lhes faria, e não o fez. Então, na verdade, Deus procura de todas as formas que o ser humano se volte a Ele. Por quê? O ser humano contra Deus, ou indo contra a vontade de Deus, ou contra os princípios de Deus, ele vai se machucar e ele vai acabar morrendo. E era o que aconteceria com essa cidade. Assim como aconteceu com Sodoma, Gomorra, com as cidades Sodoma e Gomorra, e também com relação à terra na época do dilúvio, ainda haverá uma destruição que está iminente, conforme Deus já mencionou. Jesus ainda falta regressar pela segunda vez. E agora não vai vir somente como um homem ou coisa parecida, para resgatar ou para recuperar pessoas, já vai vir para julgar. Então o que acontece? Hoje é o dia de estarmos preparados para a segunda volta de Jesus. Porque a segunda volta de Jesus não precisa necessariamente desta segunda volta de Jesus. Para que a segunda vinda de Jesus aconteça na minha ou na sua vida, hoje basta que morremos. Se acontecer alguma coisa comigo ou com qualquer um de nós, Jesus já voltou para nós, porque cabe ao homem viver uma única vez e vai ser decidido para ele se ele vai ressuscitar para a vida eterna ou para a morte eterna. Então hoje, assim como nos tempos de Noé, assim como nos tempos de Jonas, temos a nossa própria escolha, que possamos fazer a melhor escolha, que é, sem dúvida nenhuma, a escolha por estarmos ao lado de Deus, não de forma egoística, não de forma, digamos assim, não sincera ou mentirosa, porque Deus conhece os corações. Deus prova os corações e Deus quer de nós fidelidade. Não que a gente vai fazer alguma coisa boa, entre aspas, para que Ele nos abençoe, mas devemos fazer as coisas boas porque o fim está próximo e Deus requer de nós a obediência. Nossas vidas é como um sopro, somos um sopro. Diferentemente daquela época que os homens viviam quase 1000 anos, hoje vivemos quanto? Aqueles que passam de 70, 80, 90 anos já é enfado, conforme a própria Bíblia já informa sobre isso. Então nossa vida é muito fugaz. Precisamos hoje
estarmos em sintonia com Deus, que Ele possa nos ajudar a estarmos salvos e a andarmos como pessoas salvas. Tudo que vai contra a vontade de Deus deve ser deixado, mesmo que seja difícil, mesmo que pareça quase impossível. Nada é impossível com Deus. Tanto é que Jesus verteu o sangue dele na cruz do Calvário por nós. Então, que esse sacrifício extremamente valioso de Jesus Cristo seja importante e verdadeiro também para a nossa vida. Que possamos um dia estarmos com Jesus na Canaã celestial e que Deus nos abençoe. A mim e a você. Por Jesus, amém. Até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.